Quinta ao Vivo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Estamos aqui em mais um programa Quinta ao Vivo, que segue com você todas as tardes de quinta-feira, às 15 horas. E hoje, um dia muito especial, estamos reunidos aqui na cidade de Cachoeira do Sul. E já na cidade de Cachoeira do Sul, estamos conversando com uma cachoeirense aqui hoje, nossa convidada especial, a Nilce Hack, que vai trazer para a gente um testemunho, né? De sobrevivência, um testemunho realmente da operação do Senhor na vida dela. E para começar, eu gostaria de convidar os irmãos a gente abrir as nossas Bíblias na palavra de Lucas, o capítulo é 6 e o versículo é 17. Nós vamos fazer uma oração leitura aqui e o título já diz o seguinte: Jesus cura muitos enfermos, e diz assim, ó: e descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos, seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Amém. E essa palavra, né, já no início assim do nosso programa, fala realmente do grande poder de Deus, né? Das maravilhas que ele pode operar na nossa vida. E melhor do que ninguém hoje, a nossa convidada Nilce Hack tem uma experiência muito recente e tem muita ligação com essa palavra, né, Nilce? Boa tarde, Nilce. Amém, boa tarde. Pois então, irmãos, vivi essa palavra, né? E o Senhor me deu essa experiência, né? Me deu essa bênção, porque eu digo que foi uma bênção na minha vida ter passado por essa enfermidade, porque há um tempo atrás eu orava e pedia para o Senhor, e eu me queixava muito para o Senhor, que eu queria sentir Ele na minha vida, que eu queria ter experiências de que eu pudesse dizer assim, ó, Deus existe, Cristo existe, porque tu vir na igreja, sentar, ver testemunhos, ir para casa e continuar a tua vidinha, isso não é tu sentir Cristo, isso não é tu ter a ressurreição na tua vida, né? Então, o Senhor me deu essa experiência maravilhosa, né? Eu contraí o vírus, o Covid, né? Eu tive 80% dos meus pulmões comprometido, me deu uma pneumonia, não tinha leito na UTI. Eu fiquei 2 dias numa UPA esperando, né, no oxigênio, só que a situação foi agravando, né? Só que como Deus já vem falado há um tempo atrás, assim, de que Ele vai manifestar o poder dEle, e vai ser através de nós, para os ímpios, né? Então, nada melhor do que botar um crente no hospital, né? Porque até então os médicos são muito crentes neles mesmo, né? Nas medicações e aquela coisa toda. Então, o Senhor me levou, né, até a UTI daquele hospital HCB, no qual eu só cheguei, já fui entubada, né, porque não tinha mais oxigênio que chegasse a tempo para mim. Eu fui entubada daí, então. Naquele momento, assim, irmã, o tempo todo eu chorei um pouco, claro, porque para mim foi uma novidade, uma intubação, mas o tempo todo eu senti paz, uma tremenda paz, porque... Graça. Sim, Senhor, porque o Senhor já estava com tudo preparado para mim, né, irmã? Eu fui entubada, eu peguei esse vírus numa época que nem medicamento tinha em Cachoeira. Então, o Senhor mostrou para mim realmente quem Ele é e para quem Ele quis mostrar também. Porque através disso, irmã, tu não tem noção assim, de vidas alcançadas, até onde o meu testemunho foi, através do Facebook. As pessoas me encontram na rua e falam, tu é Nilce Hack, aquela que pediu oração. Nossa, como que tu tá? Tu tá bem, a sequela? Eu não tenho sequelas. O Senhor me levou até lá para fazer um tratamento em mim, claro, porque eu tinha pedido para Ele que eu queria claro, eu não pedi que eu queria a doença, eu pedi uma experiência para o Senhor, só que o Senhor sabe todas as coisas, Ele é soberano na nossa vida, né, irmã?
E os médicos assim ficaram surpreendidos, irmã, porque com a minha recuperação. Porque eu entrei 80% e mais a pneumonia, eu fui uma paciente para óbito. Sim. Né? Quem já passou por isso ou teve algum familiar sabe que eu não estou inventando nada de que o Covid ele é isso daí mesmo. Mas, irmã, e foi um casal de cristão, né, que me entubou, a irmã da doutora Juliana e o doutor Lucas pegaram na minha mão e perguntaram para mim, tu acredita em Deus? Eu digo, claro, eu sou cristã. Ela disse, então tá. Tu segura na mão dele e tu vai, tá? Eu digo, vou. Chorando, eu disse para ela, porque o mesmo Deus que me trouxe para cá é o mesmo que vai me tirar. E não vi mais nada, né? Então, nesse processo, irmã, é te permitido acordar 3 vezes. Por quê? Porque é uma doença agressiva, sai com sequelas. AVC, várias coisas. Então, a primeira vez que eu acordei no meio de uma expiração, assim, nossa, né? Me botando no médico, amarrar as minhas mãos, eu não sabia nem quem eu era. Mas eles falaram comigo, segundo eles, eu respondi à altura. Tudo bem, me botaram para dormir de novo. A segunda vez que eu já acordei sabendo quem eu era, aonde eu estava. E já acordei com as experiências que eu tive no coma. Eu só lembrava daquilo, sabe? Eu queria falar para todo mundo que eu tinha visto, mas eu não podia falar, eu estava, né? E aí ele disse assim para mim, dona Nilce, a senhora vai dormir de novo, mas a próxima vez a senhora vai acordar para ficar. A senhora está muito bem, está tudo funcionando muito bem. Tá. Eu acordei, irmã, eram para mim ficar 60 dias, né? Só na intubação de 30 a 60, o hospital 90. Mas o senhor já estava com tudo determinado para mim ficar 14 dias na UTI, sendo 12 em coma, para poder fazer os processos comigo, e 2 eu fiquei acordada para poderem ver qual seria a minha sequela, e 3 dias esperando para ir para casa, né? Então, assim, quando eu acordei, com tudo 100%, né? Os médicos, eles se impressionaram, a doutora Camila chorou, a doutora Juliana chorou, porque reconheceram que eles não tinham o que fazer por mim. Né? Até foi relatado assim por eles. E depois, quando eu saí para fora, o senhor testificou na boca de vários irmãos, inclusive o irmão Sérgio relatou para mim, no encontro micorregional, ele falou que Deus mostrou para ele, né? Que, irmã, no quarto dia, eles quase que me perderam, mas eu acho que ali, onde eu tive, Deus mostrou para mim o que eu tenho que fazer aqui fora, o que eu tenho que falar para as pessoas que não creem, que não, porque eu tive num lugar assim que eu não Daqui sei. a pouquinho tu vai contar para a Amém. gente. Olha só, Nilce, realmente assim, eu sinto que com muitos de nós, a gente não sabe como é que funciona essa escolha, mas com muitos de nós, Deus tem que ser um pouquinho mais drástico. Né? Tem que fazer umas coisas mais fortes e particularmente, né, tu falando, é algo que eu vivenciei, né, não com a minha pessoa física, mas com o meu marido, né? E realmente, o que tu ouve dos médicos quando finaliza todo o processo e que tu sai de lá, tu ouve assim, não fui eu que fiz, não foi os medicamentos, não foi os aparelhos, foi o Senhor que curou. Amém. Eu ouvi essa frase, né, referente ao meu marido, foi o Senhor que curou ele, porque nós não tínhamos condições, ele também estava desenganado como tu estava. Mas aí é que vem a glória de Deus, né? Deus tem que provar que não foi nenhum homem, porque se o remédio tivesse sido maravilhoso, o médico tivesse dito, não, foi o remédio, foi o equipamento, foi o nosso tratamento, foi o nosso procedimento, não. Agora, quando tu ouve do médico dizendo, não foi nada do que a gente usou, pode ser até que tenha cooperado, mas a gente tem certeza que aqui o caso foi o Senhor que curou. E eu vejo assim que muitos médicos estão, né, realmente se dobrando, né, que estão assim vendo, né, que o Senhor está operando em muitas situações de doenças drásticas assim, né, e a gente sai dali muito mais fortalecido, né, e como tu disse, né, esse testemunho tem que ser levado aos 4 ventos, porque é um testemunho, como falei aqui de Lucas 6, né, que é Jesus que cura, né, realmente, né, e particularmente agora, foi ontem, acredito que eu ouvi, né, da mesma forma que tu ouviu, né, eu ouvi o irmão Sérgio comentando que em determinada manhã
o Senhor mandou ele viajar 300 quilômetros para lá fazer uma oração pelo Kleider, que estava em coma também, né? E quando ele chegou lá, a enfermeira disse: o que tu veio fazer aqui? Ele disse: não, eu vim orar por esse rapaz que está aí, que ele não podia entrar porque estava com o vírus e estava no box, né? Ali de vidro. E a enfermeira disse para ele assim: não, mas esse aí não tem mais jeito. E aí ele disse assim: ah, tem jeito sim, porque Deus mandou vir aqui orar por ele, eu vou orar por ele. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Os irmãos já sabem que o resultado foi positivo também, né? Amém. Que é o irmão aqui que apresenta o programa, né? Então, assim, Nilce, Jesus é maravilhoso. E nós vamos falar um pouco mais desse Jesus no próximo bloco, amém? Quinta ao Vivo.